Boa noite, todos sejam bem-vindos ao Evangelho de hoje da Casa de Francisco. Quem estiver me escutando, se estiver me escutando bem, me dá um ok, por favor. Boa noite, Joelma, seja bem-vinda. Vocês estão me escutando bem? Boa noite, Meriane, Sandra, André. Obrigada pelo retorno, André. Vamos esperar um pouquinho, alguns minutinhos, para que possa chegar mais pessoas para fazer o evangelho com a gente. Bom ver todos aqui. Hoje a gente vai estudar o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Que Deus, que a espiritualidade amiga, possa nos envolver com muito amor, com muita paz. Que os nossos anjos guardiões possam estar conosco nesse momento, nos purificando, nos enchendo de luz, de paz. E nesse instante a gente convida Jesus de Nazaré e todos os bons espíritos que nos assistem para estar no Evangelho da noite de hoje, no qual a gente vai ler um pouquinho desse Evangelho, capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 14, desprendimento dos bens terrenos. Boa noite, Elma. Então, a gente vai ler um pouquinho. Item 14, eles nos falam o seguinte: desprendimento dos bens terrenos. Eu venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a andar corajosos no caminho da melhoria onde entrastes. Somos devedores um dos outros. Não é senão uma união sincera e fraterna entre espíritos encarnados que a regeneração é possível. Vosso amor pelos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso avanço moral e espiritual. Então, aqui vem dizendo que o nosso apego aos bens terrenos, eles são uns grandes entraves, um grande empecilho para o nosso avanço espiritual. E continua falando: por esse apego à posse, enfraqueceis vossas faculdades amorosas, dedicando-se a todas as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mistura. Quando vossos corações estão cheios, não há um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre uma serpente escondida? Compreendo que o homem que por um trabalho constante e honrado ganhou a fortuna prove uma satisfação bem justa, afinal, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova. Ou seja, a conquista dos bens materiais, desde que conquistada honestamente, trabalhando para conquistar esses bens, ela é natural, ela é bem vista aos olhos de Deus. O problema é o que se faz com ela, o apego a esse bem material.
Então, há um apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa os impulsos do coração. A grande distância, tão grande quanto a avareza sórdida, a progalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus coloca a caridade santa e salutar a virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem se sentir rebaixado. E a gente comentando aqui essa passagem, porque ela é bem grande, e depois eu convido, né, vocês para que possam ler todo esse item, que ela dá 2 páginas, né, e meia. Então, tem muita coisa importante aqui. Então, a gente vai resumir, é que o apego, né, às coisas, aos bens materiais, é que atrapalha a nossa evolução terrena, a nossa evolução como espírito, que é saudável, né? É justo a gente poder usufruir daquilo que a gente conquistou, daquilo que a gente batalhou para ter uma vida confortável. A questão é se esse consumo, se essa conquista material, ela está nos dominando. Ela está acima dos bens terrenos, dos bens espirituais, né? Está acima das coisas boas. Porque ao se apegar à matéria, a gente olha muito o nosso eclode, né? Aliás, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. E é onde a gente tem que ter cuidado, porque é uma prova muito difícil, mas que ela é necessária, porque através da riqueza a gente pode fazer muito bem ao próximo. E ela veio para isso, para que a gente aprenda a retribuir com o nosso próximo os bens que nós temos materiais. Um exemplo, alguém de muitas posses funda uma empresa. Nessa empresa ele vai fazer o quê? Ele vai contratar pessoas para trabalhar para ele. Ali ele já está dando o quê? Um salário para que a pessoa possa se manter, possa sobreviver. O trabalho, ele edifica o ser humano, né? Ele preenche a mente, a pessoa se desenvolve, convive com outras pessoas, desenvolve ali assim as suas habilidades e de relacionamentos, de conhecimentos científicos e vai ajudando em qualquer trabalho, seja ele qual for, ele é útil. Então, se eu ganho bem, se eu conquistei uma fortuna, por que não retribuir com o outro, dando um emprego, ou ajudando aquele, se eu não tenho condições de dar um emprego ainda ao outro, eu posso partilhar daquilo que eu tenho. Muitas vezes, chegando agora, tendo uma outra visão também de tantas coisas que a gente consome material, questões de roupas, de sapatos, quantas roupas estão acumuladas nos guarda-roupas, sapatos, bijuterias, joias. A gente, quando parte, a gente não leva nem o nosso corpo físico. A gente não leva nada. A gente leva o quê? As nossas virtudes. A gente leva as coisas boas que a gente fez e as coisas ruins. Então, nada de acúmulos que nós temos, a gente leva. Além de a gente acumular tanto sapato, tanta roupa, a gente está naquela busca desenfreada do consumismo e ainda estamos poluindo o nosso meio ambiente. Quanto mais coisa a gente consome, mais sujeira a gente leva para o meio ambiente. Mas se eu tenho o tanto que eu posso compartilhar com outro que não tem roupa, com outro que não tem um calçado, eu posso muito bem retribuir, partilhar com o outro. Né? Então, quando eu ganho algo, que Deus nos põe algo para o nosso bem-estar, a gente procura ver de que forma que a gente pode partilhar com o outro. Porque da mesma forma que é nos dado, também é tirado. Muitos pais, muitas pessoas, né, que têm filhos, tem, não todas, mas algumas, um exemplo, de ter o consumo, né, de guardar bens, de trabalhar, de estar consumindo aquilo que está guardando dinheiro, guardando a fortuna para que possa deixar para os seus filhos. Mas quem vai garantir que aquela fortuna os filhos vão saber fazer
bom usufruto daquela fortuna. Que é os pais deixarem aquela fortuna, se Deus não pode realmente tirar para o aprendizado daqueles filhos que precisam viver sem a fortuna. Então aqui o questionamento não é de que não se possa ter, mas é que se possa ter um equilíbrio dessa fortuna. Porque muitos disseram assim, eu estou trabalhando e estou guardando para deixar para os meus. Muitas vezes ali está guardado disfarçadamente o egoísmo, o apego pela matéria. E esse apego atrapalha muitas vezes, ou a maioria delas, no seu próprio desencarne, no deslace do corpo, do espírito com o corpo físico. Muitos espíritos, ao desencarnarem, eles ficam apegados às matérias aqui na Terra. Fica muitas vezes apegado aos objetos que cultuam, às suas coisas pessoais, a sua casa, né, ao ambiente da casa, e não se liberta para uma vida melhor. Também se tem os apegos às pessoas. A gente às vezes ama excessivamente, quando não se sabe amar. Ama tão excessivamente que esquece do amor para conosco mesmo, do respeito para conosco e do respeito para com o outro, da liberdade para com o outro. E aí a gente passa a querer controlar suas decisões, as escolhas do outro. E isso só faz mal a quem faz esse controle e a quem recebe. Então também é um apego excessivo. Nós estamos vivendo nesse momento de pandemia que estamos, se pararmos para pensarmos, é uma grande prova dos apegos que nós estamos passando agora. Porque quantas pessoas queridas se partiram para o plano espiritual. E muitos não entendem, partiram, se revoltam, não entendem que foram, simplesmente partiram para um plano diferente da Terra e que a vida continua, que o apego excessivo a essa pessoa a impede de ela conseguir voos tão grandes, porque elas vão estar na sua verdadeira morada, que é junto ao Pai. Aqui é só uma passagem para que a gente possa evoluir, saber lidar com essas questões materiais da Terra, com nossas questões morais. E aí esse apego impede dessa pessoa, né, que partiu muitas vezes pela Covid, como muitos estão partindo agora, de partir em paz. E muitas vezes, né, eu me paro e fico pensando o que eu estou levando na minha mala. Se eu, por exemplo, for acometida, né, eu vou dar o exemplo de mim ou qualquer outra pessoa, acometida da Covid, de repente eu desencarnar. O que eu vou levar na minha malinha quando eu chegar no plano espiritual? Porque se eu estou aqui apegada às coisas materiais, o apego excessivo, eu não vou conseguir nem carregar a minha mala espiritual. Quando eu falo de malinha, é a mala espiritual. O que é que eu levo nessa mala espiritual? Quais são as coisas boas que eu vou levar? Quais são as coisas que ainda precisarão ser corrigidas em outro momento reencarnatório? Então, será que eu estou preparada para esse momento? E aí me faz fazer a reflexão se eu estou me preparando para um dia quando Deus me convidar ao plano espiritual. Será que eu vou estar com esse apego excessivo? Até que ponto a matéria está me consumindo? Quando a gente passa a perder o sono, preocupado com o dia de amanhã, com as coisas materiais do amanhã, a gente às vezes esquece de Deus, porque Deus não nos deixa faltar nada. Ele sempre nos ampara. Nossos anjos guardiões estão sempre do nosso lado. Então é uma reflexão, até que ponto eu estou compartilhando daquele bem material que Deus me deu. Até que ponto eu estou sendo tão consumista que eu não olho para a necessidade do outro.
esse é um momento que nos convida a esse compartilhamento, a esse olhar para o outro. Nunca, em tanto tempo, se passou a ter mais olhar de compaixão para com o outro, a se preocupar com a dor do outro, né? Sair um pouco do nosso egoísmo e olhar para o outro. Então, hoje, até nos ambientes de trabalho, a gente já tem uma outra visão, uma visão mais humana, é a visão do futuro. Não é a visão do apego material, só do retorno financeiro, mas é do retorno do bem-estar do outro. Porque é para a gente ser e não ter, né? Não o apego do ter, mas ser uma pessoa melhor, viver do mais simples e ser feliz com o mais simples. É normal a gente ter querer o nosso conforto material, mas que a gente não esteja esse apego excessivo, mas a gente ser uma pessoa mais simples, mais humilde, mais feliz, né? Hoje, muitas vezes, as pessoas acham que para ser alguém, para ser respeitado, precisa de um carro do ano, da melhor casa, da melhor roupa, da melhor marca, né, das melhores produtos cosméticos. Então, e se acha que ser importante é isso, mas ser importante é ser simples, é ter Deus, é ser amável com o outro, é respeitar o outro e realmente respeitar cada um com as suas escolhas, com as suas decisões e ser essa pessoa mais amável, mais compreensiva. Então, as empresas do amanhã, elas crescerão mais quando elas passarem a ter esse olhar humano para o ser. E aí, os bens, eles vão vir acompanhado dessas conquistas, quando conquistamos o bem-estar. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, essa reflexão, né, das boas escolhas, do desapego, do que realmente a gente está precisando aí desapegar e tentar olhar mais para o outro e retribuir aquilo que a gente tem, compartilhar o que a gente tem, né? Tem um livro que eu indico a vocês que nos faz refletir sobre essa questão do apego. Acho que muitos aqui conhecem, é o Luar Peregrino. É um livro lindo que nos ensina muito sobre essa questão do apego material. Então, meus irmãos, paz e bens a todos, que possa ter uma semana repleta de muitas bênçãos, né? De faxinas nos guarda-roupas e que possamos ver aí o que é que a gente pode compartilhar com o outro, né? Desapegar um pouquinho, não só dos bens materiais, mas dos bens morais, do ser do outro, deixar cada um ser livre, como bem queira, né? Sem amar incondicionalmente, como Maria de Nazaré amou Jesus, incondicionalmente. E que Jesus nos ama e Deus nos ama. Paz e bens a todos e uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um.